Arco de Shibuya. Hoje, nesse vídeo, a gente vai ver até agora como Shibuya tá sendo adaptado em Jujutsu Kaisen. E sinceramente, eu só tenho uma palavra pra falar: cinema. Quando o arco de Shibuya começa, a gente vê o Geto criando a cortina amaldiçoada para todos os não feiticeiros ficarem presos num só lugar gigantesco, que é uma bolha assim. Nesse momento, grande parte de Shibuya é a parte do subsolo. Essa parte do subsolo é só pra, tipo, juntar pessoas, e quanto mais pessoas, mais espíritos amaldiçoados. Nessa parte é só o início pra ver como é, até que o nosso querido Satoru Gojo entra em Shibuya às 20h31 da noite. Depois que o Gojo entrou em Shibuya, ele vai até a linha de trem, que é na parte do subsolo. Lá ele encontra Hanami e Jogo. E você já deve pensar, pô, Satoru Gojo vai ganhar, mas será que ele realmente vai ganhar? A resposta sim, ele ganhou. E também não, ele não ganhou. Ele conseguiu matar o Hanami, mas o Jogo ficou vivo, até então por conta da história. Até dá pra entender, mas isso não é o ponto. Você deve estar se perguntando, Roger, mas foi o Jogo que matou o Gojo? Não, o Gojo não morreu. Após a luta do Hanami, o Jogo estava sozinho. Então, Mahito chega numa estação de trem, cheio de bichos amaldiçoados pra matarem todos os reféns que estavam em volta deles, pra que pesasse na consciência do Gojo pra que ele não usasse a expansão de domínio. Mas como sempre tem uma surpresa, o Gojo tem um plano. Gojo entendeu que depois de um tempo, a expansão de domínio dele iria acabar matando os efeitos que estavam ali. Então, ele calculou que poderia ser uma expansão de domínio de 0,2 segundos. Essa expansão de domínio durou só um décimo de segundo. Esse décimo de segundo ele usou para matar todos os espíritos amaldiçoados. Esse décimo de segundo não iria fazer com que os reféns morressem, só deixariam eles inconscientes e parados no mesmo lugar de onde estão. Gojo conseguiu, ele matou mais de 1000 espíritos amaldiçoados em 0,2 segundos. Gojo já estava meio cansado, até que ele olha pra frente e vê o cubo amaldiçoado. E o que é esse cubo? Ele é nada mais, nada menos que um portão de selamento. O portão de selamento abre. Na hora que abre, o Gojo não tem outra reação a não ser avançar pra correr. Na hora que ele vai correr, quem aparece atrás dele? Geto. Você não deve estar entendendo muito o impacto disso, então vamos voltar um pouco. No início da segunda temporada, mostra como o Satoru e o Geto eram melhores amigos. Teve muitas reviravoltas que eu não vou entrar no momento agora, porque o assunto no vídeo não é sobre o início da segunda temporada inteira. É somente sobre Shibuya. Então, o que vocês devem saber? O Geto, ele quer criar um mundo sem pessoas que não são feiticeiras. Ou seja, se você não é um feiticeiro, você vai morrer. E ele quis fazer isso em Shibuya, porque Shibuya era o dia de Halloween e tava todo mundo lá. Então seria um bom plano. E o Gojo, ele conversou com o Geto quando o Geto tava querendo fazer todo esse mal. Só que o Gojo hesitou em acabar com ele ali. Chegamos ao filme, antes da primeira temporada, antes da segunda temporada, é uma história à parte, sabe? Tipo, antes de tudo. E o Geto, ele morreu dia 24 de dezembro naquele filme. Até esse dia do Satoru reencontrar o Geto em Shibuya, o Satoru nunca mais tinha visto o Geto. Nessa hora, o Gojo, ele simplesmente ficou paralisado, então o portão de selamento prendeu ele. Não selando ainda, só prendeu. E nessa parte tem umas linhas pontilhadas na cabeça do Geto. E o Satoru, tipo, não olhando pra aquilo, ele só sentiu que não era o Suguru Geto. Ele perguntou quem era. Aí o Geto, entre aspas, que a gente tá pensando, simplesmente tira uma linha e abre o cérebro. E a gente vê que não é o Geto, é totalmente diferente. O nome desse bicho é Kenjaku. Kenjaku, o que ele faz? Ele simplesmente pode trocar de corpo em corpo que ele quiser, somente colocando o cérebro dele nesse cérebro da pessoa. Então ele pode fazer tudo que ele quiser dentro do corpo de uma pessoa que está morta. Assim então, o portão é fechado e Satoru Gojo é selado. Itadori recebeu essa notícia e foi direto avisar pro Nanami. E nessa parte, quase todo mundo reunido. Tá o Megumi e o Itadori procurando o Nanami. Após falação aqui, falação ali, vamos para as partes que mais interessam em Shibuya.
Itadori versus Chozo. O modo em que essa luta se transformou a cada segundo, a cada minuto, é uma coisa que me arrepia até agora. De início, o Chozo não deixa nem o Itadori encostar no chão para permitir que o Itadori se defenda. Chozo vai com um olhar sangrento pro Itadori, porque o Itadori tinha matado os irmãos dele, que no caso eram os fetos amaldiçoados. O Chozo usa a técnica de convergência. O que é isso? É uma técnica que ele comprime o sangue até o limite. Então ele usa partículas de sangue para fazer o maior estrago possível. E o Itadori de primeira não tinha reparado nisso. Tapa ali, toco aqui, chute ali e finalmente chegamos ao banheiro. O plano do Itadori era o seguinte, era jogar água no Chozo. E por que água? Porque na água o sangue ele vai se dissolver, ou seja, não tem como ele usar a técnica dele na água, ao menos que ele usasse seus punhos, que no caso era combate normal. E foi isso que aconteceu. Em relação aos detalhes dessa luta, é impressionante o jeito em que o Itadori usa o ambiente para se mexer, para bater nele, para usar contra ele, e o Chozo do mesmo jeito só tá lá mesmo, porque ele não tem muitas técnicas em combate, apenas em técnicas de sangue. A luta foi, e quem é o vencedor? Chozo é o vencedor da luta. Itadori simplesmente está morto no chão, e vai começar um dos maiores episódios de Shibuya até o momento. Enquanto tudo isso tava rolando, tava a Maki, o Megumi e o Nanami lutando contra o outro espírito amaldiçoado, que era o Dagon. Só que o Dagon tinha colocado eles numa expansão de domínio, e eles estavam perdendo feio pro Dagon. Qual era o plano do Megumi? Criar uma abertura dentro da expansão de domínio por baixo, para fazer que o Nanami e a Maki descessem para baixo e saíssem da expansão de domínio para tirar eles de lá. Até aí o plano ia dar certo. Quando o Megumi abre uma abertura da expansão de domínio, sai um indivíduo. Quem é esse indivíduo? Toji, meus amigos. A coisa ruim está viva novamente. Após isso, o Toji desce o cacete no Dagon. O Dagon não tem nem chance de revidar. Depois que o Toji acaba matando o Dagon, todo mundo consegue sair da expansão de domínio. Só que o Toji, como é pai do Megumi, pegou o Megumi e arrastou ele pra rua, pra descer o cacete nele de graça. Enquanto isso, a Maki, Hanami e aquele outro carinha lá, eu esqueci, que tava junto, estavam lá tentando se recuperar, até que o jogo aparece e fala pro Dagon, já morto, que vai vingar eles. O jogo simplesmente chega perto das 3 pessoas, Cole estende a mão e lança fogo, queimando os 3 personagens. Até então, todo mundo que a gente viu pode estar morto, mas pode estar vivo. Só que a gente sabe que a garantia que tá vivo, por enquanto, é o Nanami, com metade do corpo queimado. Depois disso, o jogo vai até Itadori, já morto, pega 10 dedos do Sukuna e vai colocando cada um no Itadori. Sukuna aparece, pede pro jogo sair, e antes mesmo que o jogo pudesse revidar, Sukuna corta o vulcão na cabeça do jogo. Nessa hora, as 2 garotas que estavam ali se curvam perante o Sukuna e falam, né, poupa nossa vida. Aí o Sukuna só fala, levante a cabeça. Na hora que uma levanta a cabeça, tem a cabeça separada do corpo. E a amiga dela entra em choque e começa a chorar. O que o Sukuna faz? Despedaça por pedacinho a menina em piscar de olhos, sem mexer um sequer dedo. Depois disso, o jogo conversa com o Sukuna, né, pra ir pro lado deles. A Sukuna fala, ó, se você conseguir encostar um golpe em mim, eu obedeço vocês. E aí vai começar uma das maiores lutas desse arco todo. A luta entre o jogo e o Sukuna fica extremamente insana. Batalha de fogo contra corte. O jogo não conseguiu encostar um dedo sequer no Sukuna. Até que teve uma hora que o jogo fez uma bola de fogo enorme. Nessa hora tava o carinha de espada e o panda tentando fugir. Só que na hora que eles iam fugir, Sukuna brota lá e fala, ainda não. Todo mundo que se mexer no raio de 100 metros eu vou matar.
até eu dizer livre. Então, é o seguinte, um dos personagens mais importantes pra obra tava parado ali, enquanto uma bola de fogo enorme tava vindo, e ele não podia sair até que o Sukuna dissesse livre, senão ele ia matar cada um deles. Sukuna disse livre, destruiu tudo e todo mundo saiu vivo. Sukuna ficou tão entediado que naquele momento ele falou, beleza, vamos coisar fogo contra fogo. O jogo fez a técnica dele de bola de fogo e o Sukuna fez a flecha de fogo. E aí, meus amigos, temos finalmente o resultado dessa luta. O vencedor é Sukuna. Agora vamos até o Megumi, que invocou o Mahoraga contra aquele loiro. E pessoas do céu, que episódio incrível. Sukuna vai até o Megumi, arrasta ele pra um canto, porque o Sukuna quer usar o Megumi. E o que ele fez? Mano, vou lutar contra o Mahoraga. E lutou. Só que assim, o Mahoraga, ele tem uma habilidade, pra vocês que não sabem, ele tem uma certa habilidade de se adaptar aos golpes e ataques do seu oponente. Então não importa o que você faça, se você tem uma técnica, o Mahoraga vai se adaptar e vai pensar no jeito de usar contra você. Então assim, o Sukuna foi cortando e por Shibuya, e até esse ponto e que muitas pessoas já tinham morrido. Tipo, muita gente já tinha morrido só nessa luta entre esses dois. Quem assistiu o episódio sabe do que eu tô falando. Até que o Sukuna viu que adianta só fazer isso. O que ele falou? Vou ativar minha expansão de domínio. A expansão de domínio dele foi no raio de 120 metros, se eu não me engano, porque ele não queria atingir o Megumi, né? Porque ele vai usar, que nem eu falei. Ele usou e ele fez um buraco em Shibuya. Itadori foi até a ponta lá do buraco que ele fez e falou, Itadori, dá uma olhadinha. Na hora que o Itadori olhou, ele começou a gritar, falando pra ele mesmo morrer, apenas ele. Uma cena muito triste pra gente. Até então, isso aqui foi a metade do arco de Shibuya. Então, fiquem ligados, porque esse aqui tá longe de ser o fim.